expressar o nosso louvor, de expressar a nossa adoração, Pai. Que o nosso coração venha estar, Deus, voltado agora, Deus, no Senhor, Pai. Que nada venha nos distrair, que nada venha nos dispersar, Pai. Nós queremos que o Senhor, Deus, desperte em nós um renovo nos nossos corações, na nossa forma de pensar, de agir, Deus. E queremos sempre estar sendo conduzido pelo Teu amor, Pai. E queremos que o Senhor, Deus, faça e gere transformações nas nossas vidas, Pai. Transformação, Deus, que vai no mais íntimo, Pai. Que muda aquelas coisas que nós precisamos mudar, Deus. E que nos toque nas áreas que precisam ser tocadas, Senhor. Nós queremos um Deus de milagres, Senhor. Nós queremos um Deus que é possível tudo para Ele, Pai. Nós queremos o Senhor, Deus, com toda a força do nosso coração, Pai. Rendemos glórias e louvor ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Me faltam palavras para expressar o meu amor por Ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam Seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. O Seu amor me alcançou, eu sigo Te buscando. Declare: majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és. Sim, Tu és. Pra onde eu irei? Pois só Tu tens palavras de vida eternas. Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. O Seu amor me alcançou, e sigo Te buscando. Majestoso,
Vamos cantar aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, e sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, restitui, restitui. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Eu quero de volta o que é meu, e sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, e lava-me e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor, restitui. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar
porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas e lava-me e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor, restitui os sonhos, restitui a confiança em que precisamos ter no nosso dia a dia, de estar na Tua presença, Deus, porque mediante a qualquer situação, a qualquer problema, Tu és o nosso Deus, o Deus que nos cura, que nos ama, que nos protege, e é o mesmo Deus que vai restituir todos os nossos projetos, os nossos sonhos de vidas, a normalidade de nossa vida em Sua presença, Deus. Continua, Senhor, no meio de nós, restituindo todos os nossos sonhos, e que acima de tudo a maior restituição dos nossos corações seja viver para Ti, Deus, e nunca mais sair, Senhor. Amém. Seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Que Deus possa continuar restituindo os sonhos de cada um. Nós sabemos que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E é por isso que a gente está aqui nesta noite glorificando o nome do Senhor Deus. Eu agradeço a Deus por cada um dos irmãos que estão aqui esta noite, desde o irmão Elber e junto com o Rafael lá tomando conta na transmissão, bem como cada um dos meus irmãos aqui, Adriano, irmão Alisson, irmão Adílio, as irmãs que também estão, porque especialmente durante muito tempo muitas pessoas transformou o altar em um palco. E por isso então, quando estava abarrotado de gente embaixo, à frente, e aí todo mundo queria estar à frente. Mas eu quero dizer uma coisa seguinte: hoje os bancos estão vazios, mas os anjos do Senhor, com certeza absoluta, aqui estão adorando ao Senhor Jesus conosco, e em casa, cada pessoa recebendo o melhor para a glória de Deus nosso Pai. Eu quero dizer uma coisa para você, seguinte: enquanto nós estivermos aqui na terra, não há absolutamente ninguém 100%. Nós somos edifícios em construção. Viu, Adriano? Nós estamos em construção. Nós vamos sendo limpos a cada momento. A palavra de Deus diz que quem é limpo vai se limpando a cada momento, e quem é sujo vai se sujando a cada momento. E por isso que o nosso Deus, o que Ele mais quer é que nós tenhamos um coração cheio da graça, da glória, das maravilhas e do poder de Deus, para a glória de Deus nosso Pai. E por isso então, a gente vai continuar adorando ao Senhor Deus. Eu quero ler um texto da palavra e quero que você que está em casa, você vai abrir sua Bíblia no Novo Testamento, capítulo 12 de Mateus. Mateus capítulo 12, dos versículos 33 ao versículo 37. Mateus capítulo 12, versículo 33 a 37, que diz o seguinte: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.
Pai, muito obrigado. Eu te agradeço mais uma vez. Ministra o nosso coração nesta noite, com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção e com o teu sobrenatural. E que nós possamos exaltar o nome daquele que é todo poderoso, no nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos pensar nessa noite. Eu quero que você imagine comigo o seguinte: o tema desse texto em cima, na própria Bíblia, fala exatamente sobre árvore e seus frutos. Mas Jesus na realidade usou a árvore e o fruto aqui, não por causa da árvore e do fruto, mas para dizer exatamente de que o fruto era produto, era algo que vinha da essência, era algo que vinha das entranhas da árvore. Então o fruto, ele é um produto da árvore, assim como as nossas palavras são produtos daquilo que nós realmente somos. Então o que Jesus mais estava falando aqui está exatamente no versículo 37. Ele justifica todos os versículos anteriores, que ele diz o seguinte: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Eu quero pensar um pouquinho com vocês exatamente sobre, mais uma vez, porque a gente está vivendo um momento sui generis na vida da igreja, um momento totalmente diferente, um momento onde os crentes estão emprestando uma das janelas da alma, que nós temos pelo menos 5 janelas, eu diria que 5 janelas da alma. Nós temos a nossa audição, nós temos a nossa visão, nós temos o nosso olfato, temos o nosso paladar e temos o nosso tato. E através dessas 5 janelas da nossa alma, acaba entrando muita coisa. A Bíblia diz que o coração fala, a boca fala, melhor dizendo, daquilo que o coração está cheio. Só que o nosso coração, ele se enche de coisas que de repente vêm ou entram nele através da nossa visão, muitas das vezes através da nossa audição. Por quê? Porque há um poder extraordinário de criação ou de morte, de criação ou de vida ou de morte, completamente em cima das questões relacionadas à palavra. E nós precisamos de ter este entendimento, para que a gente possa realmente estar sabendo quem nós somos em Deus. E Deus está colocando a sua igreja, tendo a igreja nesses últimos tempos a oportunidade de refletir sobre aquilo que ela é na sua essência. Porque nós passamos, uma das questões principais é a seguinte: a nossa visão como cristãos, ela acabou tendo uma influência muito grande da sinagoga. E por isso então muitas pessoas acabaram dando um valor extraordinário ou fora do comum para o templo, esquecendo de alguns detalhes. Alguém pode falar o seguinte, espiritualizar, falar: ah, mas o templo do Espírito Santo somos nós. É verdade, é fato. Mas a palavra de Deus: alegrei-me também quando disseram vamos à casa do Senhor. É fato. Mas há uma questão muito séria, é a seguinte: infelizmente nós temos essa visão legal de templo, mas isso tem facilitado a hipocrisia, que é a palavra hipocrisia é a arte da representação. A arte da representação na vida de muitos crentes, a começar pelos pastores. Por quê? Aqui dentro, dentro do templo, a igreja acaba realmente não pecando. Os membros não pecam, na sua maioria. Por quê? Porque aqui dentro ele começa, se ele não canta, ele está ouvindo louvores. Se ele não toca, ele está vendo alguém que está tocando. Mas a questão é a seguinte: ele não tem muito tempo, enquanto está dentro do templo, de fazer outra coisa a não ser aquilo que de repente está sendo feito para Deus. Mas a questão principal é o seguinte: em 24 horas por dia, ou 12 dias, 12 à noite, durante 7 dias da semana, nós, no máximo, a gente passa, diria que 2 horas no domingo, 2 horas na quarta-feira, por exemplo. Então 4 horas na semana a gente passa no templo. O restante a gente passa ou lá na Móveis Gazin, ou tomando conta da fazenda, ou de repente lá na Sinal Verde, ou dirigindo um caminhão, ou lá na RJ, ou em qualquer outro local você passa. É lá que você é igreja, é lá que você precisa fazer a diferença, e é lá que às vezes nós mostramos a nossa real vitalidade ou não. É lá que a gente mostra quem nós realmente somos. E por isso que Jesus pega e disse, ele deu um adjetivo para esse tipo de crente. Ele disse que raça de víboras.
Por que raça de víboras? Porque infelizmente a víbora ela fica espreitando e só armando o seu bote. E acima de tudo, ela tem exatamente na sua boca aquilo que é letal, que é o seu veneno. E nós precisamos de ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas sendo ludibriadas por aquilo que ouvem, porque dão mais crédito àquilo que a televisão ou que a mídia de forma geral escrita ou falada tem realmente mostrado, do que a palavra de Deus, do que a Bíblia, do que aquilo que a palavra de Deus realmente nos ensina. Então, muitas pessoas não têm conseguido falar coisas boas, porque o seu tesouro não é um tesouro bom. A Bíblia é bem clara, Jesus foi bem claro no versículo 35: o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, mas o homem mau tira coisas más do seu tesouro. E aí Jesus diz o seguinte: por toda palavra ociosa que vocês disserem, vocês vão dar conta diante de Deus no dia do juízo. O que seria uma palavra ociosa? Todas as vezes que você coloca uma impossibilidade diante do Senhor Deus, não para que Ele resolva, mas como uma determinação, como algo já definido, você está simplesmente lançando a palavra, ou falar sem pensar, ou falar por falar, ou simplesmente, eu sou escapuliu. A verdade é a seguinte: toda palavra que escapulir, a gente vai dar conta dela diante de Deus. Por quê? Eu sou Senhor, meu irmão Neto, das palavras que eu retenho, mas eu me torno escravo de todas aquelas que escapam da minha boca. E por isso então, infelizmente, nós falamos muita coisa daquilo que a gente está pensando, e nós pensamos baseado naquilo que a gente está lendo e naquilo que a gente está ouvindo. Então nossos pensamentos, eles importam muito, porque os pensamentos podem levar as pessoas a uma série de coisas. Eu não sei se procede ou não, porque infelizmente tem tanto fake news, mas hoje eu ouvi a respeito de um pastor, alguém que se diz pelo menos pastor, que se suicidou, mais um, infelizmente. Por que eu estou falando isso aí? A questão principal é a seguinte: o que leva a pessoa a fazer esse tipo de coisa? Se você for analisar, tem uma série de pensamentos que foram interiorizando e que acabaram levando ele a ter uma coragem absurda, que é a coragem de tirar sua própria vida. Só alguém muito corajoso pode realmente fazer isso aí. E aí, a questão principal é a seguinte: esse tipo de coragem Deus não quer que eu tenha, nem que você tenha, porque Ele quer que nós sejamos medrosos no sentido de depender dEle. Quando a gente depende dEle, a gente fala o seguinte: Senhor, eu dependo do Senhor, então eu quero que o Senhor esteja fazendo com que o meu pensamento seja um pensamento totalmente diferenciado. E aí, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que há uma oxigenação para o nosso pensamento, que há uma mudança de pensamento, quando ele começa a sugerir que tudo que é puro, verdadeiro, boa forma, que isso então ocupa o nosso pensamento. Então, o pensamento realmente conta, porque é o que a pessoa pensa é que vai determinar aquilo que ela se torna. Se você pensa que é um excelente vendedor, você vai ser, e daqui a pouco um excelente gerente, e assim sucessivamente. Mas se você de repente se considera um Zé qualquer, infelizmente você vai ser um Zé qualquer. É necessário que a gente tenha pensamento, porque Isaías capítulo 32, versículo 8 diz que o homem nobre tem pensamentos nobres, e na sua nobreza ele persevera. Então, queridos, infelizmente a maioria de nós tende a ser mantido em cativeiro por anos, através de pensamentos tóxicos, ao invés de focar os nossos pensamentos na verdade de Deus. Então, eu quero colocar algumas coisas para vocês. Primeiro, nós precisamos de lutar contra os pensamentos tóxicos. E como é que você luta contra eles? Você precisa identificá-los e rejeitá-los. Então, identifique todo pensamento tóxico e rejeite-os. Então, uma coisa fundamental, 2 Coríntios capítulo 10 nos fala da batalha contra os pensamentos tóxicos. E é uma batalha como nenhuma outra. Por quê? Não é uma batalha física, mas sim é uma batalha espiritual. E por isso eu quero dizer uma coisa para vocês: é o seguinte: nós vivemos o tempo todo, diríamos que com pelo menos algumas 3 categorias caminhando juntas: a categoria física, a categoria emocional e a categoria espiritual. Nós sabemos muito bem de que esse corpo,
ele não se converte nunca. Ele precisa ser o tempo todo adestrado através de jejuns. Quanto mais eu alimento a minha carne, mais a minha carne vai estar sendo fortalecida. E quanto mais eu dou literalmente um jejum para ela, ou seja, eu mando nela, mais o Espírito Santo vai tendo a possibilidade. Mas não adianta eu dar um jejum para a minha carne se eu não encho o meu espírito com a palavra de Deus, se eu não coloque os meus pensamentos para que eu comece a pensar então os pensamentos de Jesus. Eu preciso de ter, para eu identificar pensamentos tóxicos, eu preciso então falar, eu tenho a mente de Cristo, e com essa mente de Cristo, eu preciso então de rejeitar todo tipo de pensamento que não vem do Senhor Deus para a minha vida. Então, nessa batalha que não é física, mas sim espiritual, eu necessito da ajuda divina, para que eu possa então vencer essa luta. Então, a primeira questão é a seguinte: nós precisamos de entender de que precisamos de identificar os pensamentos tóxicos, identificá-los e rejeitá-los. A segunda questão que eu quero falar com você é que existem pelo menos 4 categorias de pensamentos que são tóxicos. O primeiro pensamento tóxico é o pensamento negativo. Se você vai trabalhar, se você vai para sua casa, se você vai fazer qualquer outra coisa já pensando de forma negativa, infelizmente vai acontecer com você igual o Jó. Jó disse o seguinte: o mal que eu temia, isso me aconteceu. Então ele estava atraindo para cima de si tudo aquilo que passou para ele. Ele já atraía, porque ele diz o seguinte: o mal que eu temia, isso me aconteceu. E qual foi o antídoto para isso? Ele passou então 41 capítulos de Jó, diria que pelo menos 40, só em guerra o tempo todo, levando pancada por todos os lados, da esposa e do diabo e dos amigos, porque infelizmente no momento em que você está em baixa, é aí que os pseudo-amigos aparecem para poder te colocar mais para baixo ainda, para acabar mais com você ainda. E foi o que aconteceu com Jó, até o momento em que ele, de repente, o tempo todo, tudo, ele perdeu tudo, menos quem ele realmente estava alicerçado, que era em Deus. E nesse o diabo não pôde tocar. E aí no capítulo 42 ele fala: antes eu ouvia falar de ti, mas agora veem os meus próprios olhos. Ou seja, está falando aqui de janela da alma. Então ele não apenas ouvia, ele não apenas estava verbalizando, falando, ele não apenas estava como que tocando, mas ele já estava vendo, dado o relacionamento pessoal dele com Deus. O segundo pensamento tóxico, a primeira categoria de pensamento tóxico é o pensamento negativo. O segundo é o pensamento de medo. Sabe, queridos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ludmila Ferber canta uma música falando exatamente sobre isso aí, mas ela fala exatamente porque está em 1 João. Por que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Porque Deus é amor. E o mais interessante é que o nosso Deus, Ele quer estar conosco todos os dias da nossa vida, o tempo todo. Vai para a fazenda, lá está com você. Vai para a loja, lá está com você. Vai atender o cliente, Ele vai estar com você. Então Deus cuida da gente de forma completa. Por quê? Porque o medo não nos domina. O medo, ele pode ser excelente quando você na realidade está usando-o como algo para dizer o seguinte: eu não sou em mim mesmado, ou seja, eu não estou centrado em mim, eu estou centrado em Jesus. E se eu estiver fora dele, eu estou perdido. Então esse seria o lado legal. Mas o lado ruim seria você então achar que não conquista nada, que não pode nada, que nada dá certo, e que você não tenta nada porque não tem medo. Já há muito tempo, um dos apresentadores de televisão que morreu há muitos anos, ele tinha uma frase que diz o seguinte: quem não arrisca, não petisca. Então você na realidade tem que correr riscos, porque viver é correr riscos desde o início. Mas você já é mais do que vencedor desde o início. Sonhos, a gente cantou ainda há pouco. Os irmãos tocaram e cantaram aqui ainda há pouco, e nós cantamos juntos. Os sonhos que foram roubados, os sonhos que de alguma forma foram frustrados, porque muitos deles na realidade não dependeram de ingerência satânica e nem de nenhum outro tipo de ingerência, mas muitos deles vieram de dentro para fora, foram produtos de medos. E Deus não quer que nós sejamos sendo movidos pelo medo, porque nós precisamos de lançar todo o medo fora. Então, primeiro categoria,
pensamentos negativos. Segundo, pensamentos de medo. Terceiro, pensamentos de vingança. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui e você que está em casa, onde você estiver neste momento ouvindo e vendo, eu quero que você entenda uma coisa seguinte: lembre-se de um detalhe: nunca tente vingar nada nem ninguém, porque Deus foi bem claro: minha é a vingança. Por que dele é a vingança? Porque Ele é justo juiz. Infelizmente, nós não somos. Não existe um juiz nesta terra que seja justo. Ele pode ter atitudes de justiça, e não foram nada mais, nada menos do que sua obrigação, mas nenhum juiz é justo. O próprio Jesus disse que o juiz não é justo, de forma nenhuma. Então, a vingança é um pensamento horrível, porque ele começa então a consumir, e uma das questões que faz é com que você, na realidade, deixe de estar deslumbrando e vivendo o seu presente. E aí faz com que você, na realidade, não conquiste nada para frente, porque você está a fim de resolver alguma coisa que ficou no passado, no presente, ficou no passado, no seu presente, tentando resolver aquilo com alguém ou com alguma coisa. Pensamento de vingança é outro pensamento nocivo. Outro tipo de pensamento, outra categoria de pensamento tóxico é o pensamento crítico. A pior coisa que tem é você ser altamente exigente com você. Tem muitas pessoas que querem ser melhor do que Deus com elas. O nosso Deus, que é o nosso Deus, que nos fez e sabe das nossas debilidades, Ele é misericordioso conosco. Então, por favor, você, em nome de Jesus, seja misericordioso com você. Pare de ser crítico contigo mesmo. Pare de ter pensamentos críticos com você mesmo. Algumas pessoas costumam falar o seguinte: eu gosto da crítica construtiva. Vou ser bem claro com você: a melhor crítica para mim, ao invés de você criticar e chegar, abrir a boca, verbalizar qualquer coisa, é você chegar e fazer de forma diferente. Aí você vai dar oportunidade para que a outra pessoa inteligente veja e faça melhor do que ela estava fazendo antes, porque viu que você foi muito mais producente fazendo do jeito que você fez. Então, ao invés de você abrir a boca e falar qualquer coisa, faça melhor, para a glória de Deus nosso Pai. É fácil criticar quem está pregando, é fácil criticar quem está cantando, é fácil falar de quem está tocando. Vai e faça melhor. Adore ao Senhor Jesus da melhor forma possível. Dê o seu melhor para Jesus, que a pessoa que está ali, ele vai falar assim: puxa vida, da próxima vez eu quero fazer igual a fulano, eu quero fazer igual a irmã, eu quero fazer daquele jeito. Porque os verdadeiros adoradores nem sempre estão na frente. Os verdadeiros cantores e pregadores nem sempre estão na frente. Às vezes eles estão assentados. Por quê? Porque de alguma forma eles estavam ali fazendo como que dentro do seu quarto. Jesus é o seguinte: se você quiser falar com o Pai, entra no quarto, e Ele vai te ver em secreto e vai te recompensar. Então nós precisamos nos livrar então dessas categorias de pensamentos: pensamento negativo, pensamento de medo, pensamento de vingança e pensamento crítico. Possivelmente você esteja lutando com todos estes tipos de pensamentos tóxicos em alguma dessas áreas, mas não deixem que eles prendam você e que consumam você. Quanto mais fundo você deixar que essas raízes afundem em você, mais difícil será para você se livrar delas. Então, identifique e rejeite. A próxima coisa que eu quero falar é que o próximo passo no combate aos pensamentos tóxicos é você substituí-los por pensamentos de verdade da palavra de Deus. O que é que Deus pensa sobre você? Jeremias diz, ele registrou o seguinte: Deus falando o seguinte: eis que eu tenho um pensamento de vida e não de morte.
sua mente. Você precisa de focar os seus pensamentos na verdade de Deus. Romanos capítulo 12 fala exatamente: não vos conformeis a este mundo. Ou seja, não entre na forma dele. Por quê? A forma do mundo a gente já sabe qual é. É uma forma que deforma. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu vou renovar minha mente? Renovar com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai me lavando. João capítulo 15, versículo 3. Já fostes lavados pela palavra de Deus. Lá naquela igreja está fazendo uma lavagem cerebral, é verdade. A palavra de Deus lava mesmo. E faz uma lavagem de mente, de tal forma que você deixe de ter uma mente medíocre e comece a ter uma mente completamente cheia da glória e da graça de Deus. Então, para que a gente fixe os nossos pensamentos em Jesus, nossos pensamentos precisam ser influenciados por sua palavra, por relacionamentos com Ele e por relacionamentos com a sua palavra. Então, algumas coisas interessantes que acaba sempre de alguma forma levando a gente a ter pensamentos bons ou ruins. Uma delas são influências. Onde você estiver, você precisa estar influenciando para que a glória, de tal forma que a glória de Deus se manifeste. Os seus relacionamentos, primeiro tem que ser com Jesus de forma total, e aí depois vem os outros. E a outra questão é você se relacionar com a palavra. Quem para ficar fixado, por exemplo, é uma coisa hoje que a gente tem. A pessoa que fica com seus olhos, por exemplo, e com seus ouvidos fixados, por exemplo, na Rede Globo de televisão, ela merece ter as influências, os relacionamentos e as palavras que ela prega. E o que é que ela prega? O que é que ela ensina sobre Deus? O que é que ela ensina sobre família? O que é que ela ensina sobre crentes, sobre líderes? O que é que ela fala? Então, infelizmente, por isso que a gente precisa de ter um filtro muito, muito sério. Por isso que é muito fácil a gente ser crente no templo, e Deus está colocando a igreja, literalmente peneirando a sua igreja, fazendo com que a sua igreja esteja completamente alicerçada nele, porque é muito, muito fácil nós virmos ao templo e passarmos as 4 horas semanais dentro do templo, e esquecendo de que todo o restante a gente passa em casa ou no nosso trabalho. Mas a questão é como nós estamos passando. Colossenses capítulo 3 nos encoraja a manter a nossa mente em Deus e não nas coisas deste mundo que causam pensamentos tóxicos. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, as palavras, elas podem ferir ou podem curar. Por isso que a gente precisa ter o máximo de cuidado. E Jesus foi bem claro: eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo diante de Deus, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, na realidade, quem vai me condenar não vai ser Jesus. Quem vai me condenar não vai ser o diabo. Quem vai me condenar serão as minhas palavras. As suas palavras é que vão te condenar ou vão te absolver. E por isso então eu quero que você diga o seguinte: a sua boca, ela precisa estar verbalizando palavras que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Deus deu talentos extraordinários a vocês que aqui estão, e esses talentos precisam ser usados para a glória de Deus. Independentemente do que A pensa, do que B pensa, ou qualquer outra coisa pensa, vocês precisam fazer o que é que o Senhor Deus está pensando, porque é a Ele que a gente vai dar conta. Então quem fala o que quer, acaba ouvindo o que não quer. A gente precisa ter o máximo de cuidado. Provérbios 12, depois você pode ler 18, 19, Provérbios 15, de 1 a 4 também. Nós precisamos nos esforçar para não proferir palavras tóxicas, mas também precisamos de ter o máximo de cuidado para não ouvi-las. Às vezes a gente ouve: tal jovem que é envolvido com droga entrou em tal lugar, roubou isso, roubou e vendeu não sei aonde. Tão ladrão foi quem roubou quanto aquele que receptou. Então, estão
o pensamento tóxico, ele vem tanto para aquele que fala quanto com aquele que ouve. Então, em nome de Jesus, alguém chegou para você e começou a falar alguma coisa que é tóxica, você fala o seguinte: para esse negócio aí, vamos mudar a cantiga, vamos mudar a história, vamos falar sobre outra coisa, vamos pensar exatamente de forma diferente. A cidade está querendo acabar, vamos parar com isso. Existe um slogan em um programa norte-americano, que na realidade não é só americano, mas é canadense também, que fala exatamente a respeito de ame-a ou deixa. E eu, parafraseando, falei na semana passada e quero repetir hoje, a respeito de Alvorada do Oeste em Rondônia: ame-a ou deixa. Mas nós que estamos aqui, vamos amá-la e vamos fazer em nome de Jesus, porque nós aqui estamos, Deus está conosco, e eu tenho certeza absoluta que este local, enquanto estivermos na terra, será um dos melhores lugares do mundo para vivermos e para criarmos a família e para desenvolvermos e para poder ver a glória de Deus se manifestar, porque eu tenho certeza absoluta que o céu de bronze está sendo completamente rompido para a glória de Deus nosso Pai. Por quê? Porque por causa de 10 pessoas, Deus não acabaria com Sodoma e Gomorra, e há mais do que 10 pessoas em Alvorada, eu tenho certeza que glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, toda palavra maldita, a gente cancela agora na autoridade do nome de Jesus, e nós não vamos emprestar os nossos ouvidos para nenhum tipo de palavra ruim, e sabendo que cada um vai dar conta ao Senhor Deus por tudo que tem falado. E eu tenho certeza absoluta de que, em nome de Jesus, esse tipo de governo que a gente está tendo vai ser substituído por um governo completamente centrado em Deus. Quando os governos no mundo eram teocráticos, Deus no governo, Theos, Deus. Então Deus governando. Quando o governo era teocrático, ele era ótimo, ele durou até Samuel. Mas quando ele começou a ser monárquico, e no caso de alguns países parlamentaristas ou presidencialistas, ou essa coisa bagunçada que está no nosso país, porque temos um governo que é na teoria presidencialista, mas temos um judiciário que atrapalha junto com o legislativo e que tem feito com que ninguém governe. E por isso então Deus vai estar entrando de forma verdadeira. E por que isso aí? Porque a verdade está chegando e a verdade está sendo evidenciada, e eu tenho certeza absoluta que Deus assumirá o governo, independente da nomenclatura que tem humana. Deus vai estar dirigindo, e isso vai acontecer quando Ele estiver dirigindo a minha vida, dirigindo a sua vida, dirigindo a sua família, dirigindo essa igreja, dirigindo essa cidade, e daqui nós alcançaremos o estado, o país de forma completa. Por quê? Alguém pode falar o seguinte: é muita pretensão. Quer dizer o seguinte: eu não descreio que muitos outros estão pensando, mas eu estou tomando posse do território onde eu estou. Nós estamos neste território, e é nesse território que nós vamos frutificar para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, de forma muito clara, as nossas palavras vão nos justificar diante de Deus, palavra de vida e não de morte. Por quê? Eu não tenho vocação para ser coveiro. Por isso que, se você quiser compartilhar seu sonho, pode vir, você vai encontrar um parteiro, vai ajudar a dar luz ao seu sonho, para que seu sonho se torne verdadeiro. Coveiro você coloca para ele, ele tenta matar. Eu não sou coveiro, eu sou parteiro de sonhos para a glória de Deus nosso Pai. Então, sonhos que foram roubados vão ser totalmente restituídos para a glória de Deus nosso Pai. Pode vir, e a gente vai estar cantando novamente, glorificando o nome do Senhor Jesus. E todos os sonhos que você em casa, que você está nos ouvindo, de forma muito especial, você que aqui está, eu quero agradecer a Deus. Enquanto a gente vai estar cantando, eu quero convidar a irmã Renata. Hoje ela está sendo mais uma vez agraciada por Deus. Eu escrevi para ela hoje no grupo e falei uma questão que tem a ver com o nome dela. O nome dela significa renascida, aquela que nasce todos os dias. E ela nasceu para Jesus, e todos os dias é como se todo dia que amanheceu ela tivesse a oportunidade. Alguém fala Renato, ou seja, nasceu de novo. Todo dia ela nasce de novo diante da glória de Deus nosso Pai. E hoje a gente vai agradecer a Deus, porque além dela ser renascida, ela também é, juntamente com Rafael,
são sementes e terrenos de excelência, para que filhos nasçam para glorificar o nome daquele que é todo poderoso, daquele que é Rei do Rei, daquele que é Senhor dos Senhores. Então vamos cantar adorando ao Senhor Jesus de forma verdadeira essa mesma música novamente. Nenhum sonho que tenha sido roubado. Pode vir aqui à frente, minha irmã, que eu quero. Pode vir mesmo aqui, porque eu quero que Alvorada, que Rondônia, que Brasil e que onde estiverem possam ver exatamente que existe alguém. Pode vir cá mesmo, não tem problema não. Quero orar por você, agradecendo a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quer vir com ela? Pode vir com ela, tá, vizinho? Pode vir, não tem problema não. Pode vir se você quiser. Amém. Glorificado o nome de Jesus. Vamos orar por você primeiro, minha irmã. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida da tua filha e pedir que a tua bênção esteja na vida dela, enchendo-a do alto da cabeça à planta do pé. Na autoridade do teu nome, nós abençoamos, ó Pai, a vida de seus filhos e queremos, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo com que os sonhos que tu tens para ela sejam completamente restaurados para a glória de Deus, nosso Pai. Pai, sonhos em todas as áreas. Senhor, abençoe a vida dela, de Rafael. Obrigado, Senhor, pelo que eles são aqui para nós, aqui nessa cidade, aqui nessa igreja. E abençoe-os a cada momento, ó Pai. Neste momento de escassez, que só faça com eles como fez com Isaac. Que eles semearem, que eles produzirão, ó Pai, e colherão a 100 por 1 para a glória de Deus, nosso Pai. Nós abençoamos a vida dela com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, nosso Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Muitos bens para você, nada de parabéns, né? Muitos bens para você, em nome de Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, amém. Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está sendo agraciado para a glória de Deus. A gente vai cantar juntamente com os irmãos e depois o irmão Neto vai estar orando, agradecendo a Deus e encerrando para nós nesta noite, em nome de Jesus. Os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, restitui, restitui. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me
tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas e lava-me e refrigera minha alma, restitui. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. A Tua presença foi real, foi palpável nas nossas vidas, Pai. Nos leva em segurança aos nossos lares. Que o Senhor nos guarde, nos dê uma boa noite de descanso. Proteja cada um que veio aqui, que está assistindo o culto agora também, Deus. Que o Senhor incendeie os nossos corações, Pai. E que possamos sempre clamar por avivamento das nossas vidas, Pai. No nosso estado, no nosso Brasil, no nosso mundo, Pai. Queremos conhecer, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem a oferecer para as nossas vidas. Nos guarde cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém.